tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu venho responder algumas perguntinhas que eu pedi que vocês me fizessem lá no Instagram. Então, se você não me segue lá e quer participar de vídeos como este, me siga para você não perder a oportunidade de me fazer uma pergunta. Foram muitas perguntas, algumas repetidas, então eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir aqui. Estava morrendo de saudades de sentar e gravar um vídeo para vocês. Esse vídeo mesmo eu tentei sentar e gravar por 2 vezes e não consegui. Quem me acompanha também lá nas redes sociais sabe que semana passada a Rafaela foi pela primeira vez ao hospital. Sábado passado ela estava reclamando de muita dor na garganta. Ela pediu para ir ao hospital e eu fiquei assim chocada porque ela nunca foi ao hospital e eu não sei nem como é que ela soube falar que ela queria ir ao hospital. Enfim, ela tinha passado o dia na casa da minha mãe e minha mãe que começou a identificar os primeiros sintomas, que ela começou a ficar meio febril, pedindo muito para ir ao hospital, enfim. Então daí eu fui lá na minha mãe, peguei ela e levei pro hospital. Minha mãe foi junto comigo, porque foi no sábado, a gente tinha célula em casa, então já tava quase na hora, o pessoal já tava chegando. E aí o Rafael ficou pra dar a célula e eu fui no hospital com minha mãe. E aí chegando lá foi realmente constatado que ela tava com a garganta super inflamada, as amígdalas dela estavam assim cortadas, tava terrível. E aí a gente começou a dar antibiótico pra ela e só depois de do 4º pro 5º dia que começou a fazer efeito, que ela conseguiu voltar a comer, porque ela não tava conseguindo nem comer. Ela tava reclamando até de beber água, então assim, foi muito difícil. E eu vou inclusive entrar aqui na primeira pergunta que tá relacionada a isso, a esse momento, né? Como vocês sabem, eu comecei a trabalhar fora há pouco tempo, né? Então a primeira pergunta foi da Anne Alves, que tá sempre aqui no canal. Um beijo, Anne, pra você. E ela perguntou: Rose, eu vi que você faz seus horários. Como tem feito, já que a Rafa está dodói? Você tem ido em outro período ou o Rafael está ficando em casa para você não perder os seus primeiros dias de trabalho? Um beijo e tal. Um beijo, Anne. Então, realmente eu consigo fazer os meus horários, mas tem flexibilidade, mas não é demais, né? Eu tenho que cumprir as minhas 8 horas diárias de trabalho e eu posso entrar às 7 horas da manhã. Então, se eu entro às 7, eu saio às 4. Se eu entro às 7h30, eu saio às 4h30. Se eu entro às 8, eu saio às 5. E aí eu posso ficar lá até no máximo às 8 da noite. Aí pra eu sair às 8, eu entro às 10. Eu entro às 11. Então, se eu entrar às 11, eu saio 8. O meu limite máximo para eu entrar no trabalho é 11 horas da manhã. Então é esse tipo de flexibilidade que eu tenho, tá? O que eu tenho feito? Eu tenho chegado às 7 horas da manhã no trabalho e saído às 4 horas da tarde. Então eu chego bem cedo em casa e durante esse período, esses primeiros dias, que realmente eu não queria perder mesmo, né? Porque é ruim, né? Você começa a trabalhar e já pede licença, tudo bem que é serviço público e, enfim, é meu direito. Eu poderia sim ter pedido um atestado de acompanhante e ficar em casa cuidando da minha filha. Eu poderia ter feito isso, até o Adalberto, que é um colega meu lá do trabalho, ele até me falou isso, eu vi no Éramos Dois que a Rafa tá super mal, pega um atestado de acompanhante, não tem problema, mas eu fiquei meio sem graça mesmo assim de pedir. E o Rafael, como vocês sabem, ele tem um horário flexível, nós temos um escritório de advocacia, o Rafael faz os seus próprios horários, ele consegue facilmente trabalhar de casa, ele ficou em casa e além disso a minha sogra e a minha mãe vieram também para ajudar. Então tiveram 2 desses dias durante essa semana que a Rafaela tava dodói, que ele foi pro escritório trabalhar, mas a minha sogra ficou aqui com a Rafaela e a minha mãe também ficou aqui com a Rafaela, tá bom? Então, como as avós da Rafaela são aposentadas, elas têm essa flexibilidade também. É óbvio que elas têm os compromissos delas, mas enfim, elas são bem abertas assim e bem disponíveis, né, pra ajudar. Aí a Rose Olivier disse que só quer parabenizar por cada vídeo, pediu pra eu fazer um vídeo sobre os custos da viagem pra Europa. Porque a gente fez um vídeo sobre os custos da viagem para os Estados Unidos que a gente fez. E aí então eu vou deixar um link aqui no box de descrição, Rose, minha xará, para você e todos vocês que tiverem curiosidade de saber como é que a gente organiza as nossas viagens. Nesse post que eu fiz no blog, bem no iniciozinho do blog, eu compartilhei o passo a passo de como é que a gente fecha tudo quando a gente planeja uma viagem. Como é que a gente fecha a passagem, como é que a gente fecha hospedagem, os passeios, como é que a gente guarda dinheiro, enfim, tudo
está nesse post que eu vou deixar o link aqui no box de descrição, tá bom? Um beijo, Rose, e obrigada por participar. Outra Rose, outra xará, só que é Rose Einstein, perguntou: amo seu canal, me fala se você também passa por dias difíceis e que fica pra baixo. O que faz para se reerguer? Como passar sempre alegria? Beijo. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô mal, eu fico introspectiva, assim, eu não gosto muito de estar com pessoas, eu gosto de ficar sozinha quando eu tô mal. Talvez seja por isso que eu não queira transmitir coisas ruins para outras pessoas, entendeu? Então, geralmente quando eu tô mal, eu fico mais na minha, eu fico mais quietinha, eu me isolo um pouco, eu oro, enfim. Acho que todo mundo passa por dias mais difíceis. Eu tô falando baixinho porque a Rafaela tá dormindo, tá, gente? Por isso que eu tô falando baixinho. Então eu acho que todo mundo passa por dias assim que você ou não acorda bem mesmo, ou acontece alguma coisa no seu dia que te deixa pra baixo. E eu, assim, eu fico meio quieta na minha. Tem gente que gosta de... é o contrário, né? Que gosta de espantar a tristeza com alegria mesmo. E eu fico meio introspectiva, eu gosto de orar, de ficar mais quieta na minha. E sempre passa, assim, eu sempre dou tempo ao tempo e passa. E como passar sempre alegria, pra vocês, no caso, eu só gravo quando eu estou bem, né? Então eu acho que é por isso. A Fabi S. Cardoso fez a mesma pergunta sobre viagem, então o link tá aqui no box de descrição. Um beijo, Fabi, obrigada pela sua pergunta. A Camila L. Amorim fez um monte de perguntas. Eu acho que a Camila sempre faz muitas perguntas quando eu deixo esse tipo de vídeo pra vocês. Ela fez muitas perguntas e pediu pra eu escolher uma, né? E eu vou pegar uma aleatória aqui. Quando você tiver outro bebê, você colocará pra dormir junto da Rafinha? Então, a intenção é que não, né? Porque eu não sei, assim, eu acho que quem é mãe aí de segunda viagem pode dizer melhor do que eu, mas eu tenho a impressão de que os bebês incomodam um pouco as crianças que já são mais crescidinhas, né? Então eu não sei realmente se seria uma boa juntar um recém-nascido que chora e que acorda a noite toda com uma criança que já tem um sono estável, que já tem uma rotina estabelecida. Eu não sei até que ponto isso poderia atrapalhar. Então eu não tenho a pretensão não de deixar no mesmo quarto e nem no meu quarto. Então, como a gente mora num apartamento de 2, e inclusive tem até uma pergunta aqui, ó, a próxima. Não. Tem gente que perguntou aqui, quando eu chegar na pergunta eu só mando um beijo pra pessoa, que perguntou se a gente pretende mudar de apartamento quando a gente tiver outro bebê. E sim, a minha pretensão é ir para um apartamento com 3 quartos para que cada um possa ter o seu espaço e o seu ambiente, tá? Porque assim como eu fiz com a Rafaela, de ter toda uma rotina com ela, de deixar desde que ela chegou em casa dormir no quarto dela, no berço dela, eu quero fazer com outro bebê também. Então eu quero que o próximo baby recém-nascido tenha o espaço dele também, tá? Beijo, Camila, obrigada. A Renata Lugon perguntou: Rose, você sentiu diferença no comportamento da Rafa depois que você começou a trabalhar? Acha que ela ficou mais apegada a você? Foi uma pergunta que fizeram bastante aqui e eu acho que não. Sabe por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eu tava esperando ser nomeada no concurso, a gente tinha fé que eu ia ser nomeada. E então em janeiro a gente colocou ela na creche, né, na escolinha, meio período, pra ela já ir se adaptando, pra ela começar a conhecer crianças novas, enfim. Então a gente começou essa adaptação precocemente, não foi uma coisa drástica, que eu comecei a trabalhar e já tive que botar ela na escola, não foi. Então a gente se planejou quanto a isso também, a gente colocou ela em janeiro na escolinha no período parcial, então ela já foi, sabe, criando seus próprios relacionamentos, a parte de mim, né? E aí quando foi em março, e aí quando foi em março que eu recebi a ligação lá do ministério, né, perguntando se eu queria assumir o cargo, a gente já mudou ela para o período integral. Então ela ficou na escolinha o período integral e eu ficava em casa, né? Eu fiquei, antes de tomar posse, eu fiquei 15 dias só para eu ter essa percepção de como é que seria para ela passar o dia inteiro na escola. Então a gente deixava ela na escola às 7h40 e eu só buscava ela às 6, 6h30. A gente deixava ela quase o período integral mesmo da escola, que é de 7 às 7. Porque eu queria testar, não sabia como é que ia ser o meu horário no trabalho, não sabia se de fato eu ia ter essa flexibilidade nos meus horários. Então a gente fez toda uma preparação antes.
Hoje ela fica menos tempo na escola do que nesse início da adaptação. Então eu tava deixando ela 7h40 mais ou menos da manhã na escola e a gente buscava ela por volta de 6, 6h30. Hoje eu saio 4 do trabalho. Então eu saio do meu trabalho 4h30 busco ela. Então eu tô pegando ela antes, entendeu? Então muito pelo contrário, agora eu tô ficando mais tempo com ela do que quando a gente colocou ela na escolinha, tá? Então eu acho que ela não tá mais apegada a mim e nem sofrendo porque eu comecei a trabalhar fora, não, tá? A Lô Werneck, eu acho que é assim que fala seu nome, um beijo, obrigada. Perguntou se tem algum desenho que você não deixa a Rafa ver de jeito nenhum, e se sim, por quê? Beijos, um beijo. Como eu já falei pra vocês em vlogs, enfim, a Rafaela não é uma criança que fica presa com desenhos e filmes. Ela não fica presa, ela é uma criança musical. Então qualquer desenho que seja musical atrai a atenção dela não mais do que 15 minutos. Então a Rafaela definitivamente não é uma criança que você dá um iPad e ela fica ali entretida meia hora, 1 hora, não. É no máximo 15 minutos e olhe lá. Então, como ela tem essa questão de ser muito musical, um desenho que ela gostava muito era o High Five. E eu realmente sempre colocava o High Five aqui e era o único que entretia ela por esse período aí de 15 minutos, né? Até que eu vi uma abertura do High Five que a música era assim, abracadabra, não sei nem falar, abracadabra, abracadabra, é magia, fantasia, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu parei de deixar ela assistir o High Five porque a gente não acredita em magia, a gente definitivamente não acredita em feitiçaria, então não é o tipo de princípio que eu quero que ela cresça aprendendo, né? Então a gente eliminou, porque realmente aí você vai vendo os episódios e vai vendo que é uma coisa muito assim mesmo de magia, tem muitos episódios de feitiçaria e de, enfim, não é o tipo de conteúdo que eu quero que ela consuma. Então eu parei de dar, mas ela não sentiu falta porque ela realmente não é apegada a desenho nenhum. Então já ouvi falar da Peppa Pig, que a Rafaela também não se apegou com a Peppa Pig, mas eu já ouvi falar que nos desenhos, nos episódios, parece que ela é uma criança bem rebeldezinha que desobedece os pais, que já chamou o pai lá, George, né, o pai dela, de chato, de bobo, de não sei o que. Então, assim, eu acho importante, quando deixa a criança assistir desenho, assistir todos os episódios, porque não é porque você assistiu um episódio que o desenho inteiro está ok. Cada episódio é um episódio e a gente precisa ficar de olho no que as nossas crianças estão consumindo. Às vezes o nosso filho começa a agir de uma determinada maneira que a gente fala, nossa, mas por que ele está agindo assim? É influência de desenho, né? Ele está simplesmente reproduzindo o que ele está consumindo. A Olga Diniz perguntou, e a chupeta, Rose, já tirou? Um beijo, Olga, que também sempre tá por aqui. Já tirei a chupeta e tem vídeo aqui no canal falando sobre esse processo de tirar a chupeta da Rafaela. Eu vou deixar o card passando aqui pra você assistir, tá bom? A Isadora Santos perguntou, Rose, como você está lidando com a saudade da Rafa? Já que agora vocês ficam bastante tempo longe uma da outra. Eu fico louca de saudade quando a minha mãe sai pra trabalhar. Bonitinha, um beijo. Isa, como eu falei, agora eu tô ficando mais tempo com a Rafaela do que quando eu ficava em casa, desde que ela começou na escolinha, né? Então, eu acho que eu senti mais saudade quando ela começou na escolinha do que quando eu comecei a trabalhar, porque quando eu comecei a trabalhar ela já estava adaptada na escolinha e eu também já estava adaptada a passar esse período longe dela. Eu confesso pra vocês que pra mim não é um tormento ficar longe dela. Eu fiquei 2 anos e 2 meses de forma integral com a Rafaela, 24 horas por dia. E eu sinto que é como toda mãe fala, quando você vai trabalhar é que você descansa e quando você tá em casa é que você trabalha. Porque é muito cansativo, é muito exaustivo, então pra mim está fazendo um bem enorme esse período que eu estou trabalhando, focando em outras coisas, focando em mim, que é uma coisa que eu sempre até compartilhei com vocês, é importante de nós estarmos nos enxergando além da maternidade, né? Você tá se enxergando como mulher, você tá se enxergando como esposa e agora eu me enxergando como uma mãe que trabalha fora, né? Então eu tô amando estar trabalhando fora. A Reila perguntou mais ou menos a mesma coisa, como é que tá sendo essa experiência de trabalhar fora, como é que eu faço quando a Rafa fica dodó, enfim, essa parte eu já respondi e eu tô realmente amando trabalhar fora.
E é bacana lá no Ministério porque o setor que eu trabalho, que é a CEFIC, né, que é a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, lida com prestação de contas, né? Dentro da CEFIC eu lido com prestação de contas. Trabalho bem sistemático, eu tenho que analisar e prestar atenção em muitos detalhes, afinal de contas eu trabalho com números, né? Ao mesmo tempo em que eu já estou me adaptando, porque eu fazia mais ou menos o mesmo trabalho como revisora, só que de textos, né? Meu trabalho agora basicamente é revisar números e planilhas, então eu já tenho esse olhar mais apurado para detectar erros, né? Então, para mim tá sendo muito bom. E lá o bacana, como eu ia falando para vocês, é que tem algumas metas, então se você consegue bater meta, você tira uma folga. Uma outra coisa bacana é que tem vistorias que eu vou fazer em loco, né? Então, assim que acontece um evento, uma exposição, eu vou vistoriar a exposição e ganho folga. Farei viagens, dá trabalho também, que é uma novidade que eu não sabia, que vocês estão sabendo agora. Então quase que agora no final de abril eu ia passar 4 dias em São Paulo para fazer uma vistoria. Não vou porque, né, eu acabei de entrar, então eu realmente prefiro fazer uma vistoria aqui em Brasília antes para depois ir alçar voos pelo Brasil, né? Mas eu também vou fazer viagens a trabalho e aí eu ganho folga. Então é bacana assim, porque é bem flexível, o pessoal é bem bacana. Então eu estou amando trabalhar fora. A Aline Nini Almeida, um beijo. A Aline perguntou: oi Rose, gostaria de saber como está sendo para você essa rotina de trabalho, casa e maternidade. Como você lida com isso? Está sendo fácil? Fácil não é, né? Não era nem quando eu não trabalhava fora. Era difícil mesmo eu ficando em casa. Mas é bacana, né? E é bacana porque eu trabalhar fora diz respeito a uma conquista pessoal que eu tive, então eu vou trabalhar muito feliz. É uma realização de um sonho pra mim. Então é fácil quando você tá vivendo um sonho, né? É mais fácil. E me perguntaram aqui também, quando eu passar pela pessoa que fez a pergunta, mas foram várias que me fizeram, como é que eu tô lidando com essa rotina, como é que eu tenho feito a janta, né, almoço, janta em casa. E, gente, eu fico fora o dia todo, a Rafael trabalha o dia todo e a Rafaela fica o dia todo na escola. Então todas as refeições da Rafaela são feitas na escola. Ela toma café da manhã lá, almoça, lanche da tarde e janta. Então quando eu vou buscá-la, ela já volta jantada. Lá ela janta 4 horas da tarde. Então ela já volta jantada pra casa. Então em casa eu só dou um lanche pra ela. Ou é uma fruta, ou é pão. Tipo assim, ela não janta comida de novo quando ela chega em casa. Então eu não tenho essa preocupação de ficar fazendo janta. E eu e o Rafael a gente se vira com o que tem, né? Às vezes a gente pede comida, às vezes a gente realmente só lancha, improvisa um lanchinho em casa. Então essa preocupação em relação a ficar fazendo comida eu não tenho, definitivamente, tá? E aí a gente tem uma diarista que vem aqui uma vez por semana. Antigamente era quinzenal, mas já faz mais de um ano que ela vem uma vez por semana. E aí a gente só vai mantendo, né? Como eu chego cedo em casa, então dá pra eu dar uma organizada assim na bagunça da casa. Ao mesmo tempo que agora, como todo mundo fica fora, a bagunça em casa é muito menor, mas assim, muito mesmo. Então a gente chega em casa e nem tem muita coisa pra arrumar, porque não deu nem tempo da gente bagunçar. Então tá sendo assim, muito, muito, muito tranquila essa questão de administrar a rotina de casa, assim, sabe? A Keila S. Gonçalves me fez uma pergunta muito bacana. Ela disse assim: Rose, como você planeja a vinda do segundo filho? Já que com a Rafaela você foi mãe integral e com o segundo você estará trabalhando fora. Você acha que terá diferença na forma de educar? Eu tô perguntando isso porque será a mesma situação que a minha. O primeiro estive em casa o tempo todo e no segundo eu não estarei. De certa forma, já me sinto um pouco preocupada sobre o assunto. Achei muito bacana a sua pergunta, Keila, porque a primeira coisa que eu pensei no dia que me ligaram, né, do ministério foi: cara, eu vou ter um segundo filho e definitivamente eu não vou ter a oportunidade de estar com ele integralmente. Eu não vou ter essa oportunidade. E, gente, a memória acabou, a bateria acabou, tive que desligar, prendi meu cabelo, enfim, vamos continuar o nosso bate-papo. Emocionalmente eu fico sentida, óbvio, porque eu não tenho como não pensar que o meu segundo filho, minha segunda filha, não vai ter a mesma qualidade de tempo que eu tinha com a Rafaela. Eu não vou ter condições de ficar 2 anos e 2 meses de forma integral com o meu próximo filho, não vou.
Ao mesmo tempo em que eu entendo que Deus, ele faz, gente, tudo certo, sabe? Não existe uma folha que caia sem a permissão de Deus, entendeu? Então, esse concurso, é o meu trabalho que está viabilizando pra gente ter um segundo filho. Porque, como vocês sabem, a gente planeja tintim por tintim da nossa vida, assim, no que a gente pode planejar, a gente planeja, no que a gente não pode, está nas mãos de Deus. Mas no que cabe a nós, nós planejamos, e a gente sabe que filho, cara, é uma bênção, é maravilhoso. Deus provê? Deus provê, e foi dessa forma que Deus proveu nas nossas vidas. O nosso segundo filho vai vir porque eu tenho um emprego que nos dá uma renda maior e que eu vou poder proporcionar aos meus 2 filhos, né, quando o próximo vier, não apenas amor incondicional e carinho e aconchego, que de fato é isso que uma criança precisa. O primordial para uma criança viver é isso, se ela tiver uma roupa para vestir, o que comer durante o dia, e muito amor, muito carinho, muito cuidado, muito afeto, muita alegria, um ambiente de paz, é isso que ela precisa, né? Mas eu acho bacana poder proporcionar coisas a mais para os meus filhos, né? A gente vai precisar se adaptar, eu principalmente, né? Vou precisar superar essa culpa que eu vou sentir, né? Mas uma outra coisa muito bacana que eu até já conversei lá com a minha chefia, né, pra me inteirar do assunto, é que no meu trabalho eu tenho a possibilidade de pedir redução de carga. O salário reduz também, né, junto com a redução de carga, mas é justo, né, já que eu não vou estar trabalhando integralmente, é justo que o meu salário diminua, né? Mas então eu tenho essa possibilidade de reduzir a minha carga horária para 6 horas ou para 4 horas diárias. Então, eu já conversei com ela e ela já me explicou que tem sim a possibilidade. Ela falou que especialmente para maternidade eles sempre concedem essa redução de carga horária. Então, seria maravilhoso, assim. Aí sim daria para talvez uma das avós cuidar, né, por 4 horas enquanto eu tô trabalhando, e eu pego e fico o resto do dia com o bebezinho, né? Então eu tenho essa possibilidade, né? A minha licença maternidade, por eu ser servidora pública federal, é de 6 meses. E aí, muito provavelmente, eu vou juntar 1 mês de férias. Então vou ficar 7 meses em casa com o novo baby. E aí, talvez eu peça redução de carga horária, tá? E depois, quando o bebê já for pra escolinha, tiver mais ou menos com 2 anos e pouco, eu peço pra voltar pro período integral do meu trabalho, tá bom? Então é isso, existe essa possibilidade, graças a Deus, Deus é fiel. A Nani, um beijo, Nani, perguntou: Rose, agora que você está trabalhando no Ministério, vocês já cogitaram a ideia de morar mais próximo ao trabalho? Como o escritório do Rafael também fica no plano piloto, acredito que seja mais cômodo a vocês por conta do trânsito, né? Ela falou que ela sabe muito bem como é que é esse trânsito de Brasília e realmente a gente está cogitando a possibilidade de mudar e ficar mais perto, né, do nosso trabalho. Do meu trabalho, se eu sair assim no estacionamento do meu trabalho, eu enxergo o prédio do escritório. É muito perto. O Rafael sai do escritório e chega lá no Ministério em, sei lá, 3, 4 minutos. A gente trabalha muito perto. Outro ponto muito positivo de eu estar trabalhando fora e de eu estar trabalhando perto do escritório é que agora a gente almoça juntos, assim, a gente pode almoçar juntos mais vezes ao longo da semana. Então tá sendo muito bom, porque é mais um tempinho que a gente tem pra nós dois. A Rê Monteiro, blog maravilhosa, Rê, ela tem um canal aqui no YouTube, perguntou: amiga, eu quero saber por que o gato minha... Gente, a Rê é uma palhaça, conheçam o canal dela. Não, pera! Eu quero saber, quando vier o segundinho, vai fazer algo diferente que fez com a Rafa ou não fez e se arrependeu? Um beijo. Rê, eu acho que não. Eu acho que é óbvio, alguns métodos eu acho que irão mudar porque cada criança é uma criança, né? Então, assim, eu não posso querer que o segundo filho responda aos meus ensinamentos da mesma forma que a Rafaela respondeu, porque não, cada filho é um filho e cada um reage de uma maneira. Óbvio que agora eu sendo, né, quando eu for uma mãe de segunda viagem, eu vou ter um norte, eu vou falar, com a Rafaela isso aqui deu certo, vou tentar pra ver se dá também, não deu, muda. Então eu acho que a gente tem que ser meio assim, eu acho que não precisa ficar engessado, vou tentar fazer igual, indo assim, tendo como norte o meu relacionamento com a Rafaela, mas
depende do bebê também, né? Então, se eu ver que ele não tá se adaptando, se com ele funciona de outro jeito, enfim, por aí. A Barreto Juliane, um beijo, Ju, perguntou: Rose, sei que você começou a trabalhar agora, mas depois de um dia fora de casa, chegar em casa cansada e ainda ter as obrigações de casa, se torna um pouco exaustivo. Como você está lidando com isso? E ainda ter que dar atenção ao marido e filho e tal. Continua a mesma coisa, até melhor, porque como eu falei pra vocês, eu considero, minha opinião particular, de que ser mãe integral dá assim muito mais trabalho do que trabalhar fora, mas assim, muito. Eu sério mesmo, pra mim eu vou pro trabalho e parece que eu tô indo tirar férias. E eu trabalho lá o tempo inteiro, como eu falei pra vocês, é prestação de contas, eu não fico um segundo assim, não, só na hora que a gente vai tomar um cafezinho e tal, tem uma horinha assim, né, que você quer dar uma, aí sim, mas não se compara, então eu volto muito mais relax do que quando eu ficava em casa o dia inteiro aqui com ela. Porque, gente, é punk e só quem é mãe em tempo integral sabe do que eu tô falando. Então agora tá muito mais tranquilo. Até porque, como eu falei pra vocês, como a gente passa muito mais tempo fora de casa, a casa bagunça muito menos, então em casa eu tenho que fazer muito menos do que quando eu ficava aqui o tempo inteiro com a Rafaela. Porque ela, gente, tocava o terror aqui em casa. Natália Paiva Santos perguntou: Rose, vocês pretendem comprar um apartamento? Teve uma outra menina que eu vi aqui que perguntou também. Tipo, ela perguntou assim, agora que você já tem tudo, né? Vocês entendem, assim, tipo, eu trabalho fora agora, o Rafael tem um trabalho dele, a gente tem uma filha, somos casados, temos carro, né? Vou linkar com a pergunta dela, né? Qual que seria, assim, qual é o seu próximo sonho? Com o que agora você tá sonhando? Porque antes você tava sonhando em ser nomeada, tá? Você foi, e agora? O que te faz acordar e ir trabalhar e te move, né? E é comprar o nosso apartamento. Nós moramos de aluguel e inclusive a gente já recebeu até comentários bem pejorativos aqui, tipo, nossa, vocês viajam tanto, podiam comprar um apartamento. Podíamos comprar um apartamento, mas eu vejo tantas pessoas que têm apartamento próprio, casamento falido e a família falida, que a gente prefere 1000 vezes investir na nossa família em momentos nossos, e a gente tá juntando o nosso pezinho de meia, porque comprar apartamento não basta só você ter o dinheiro, né? Você precisa ter a oportunidade, você precisa ver se é um bom investimento, você precisa pesquisar. Então a gente tem o nosso pé de meia, a gente tem nosso dinheiro investido, e assim que for o momento oportuno, nós iremos sim comprar o nosso apartamento. É o nosso próximo sonho, é comprar o nosso apartamento, embora eu prefira comprar uma casa. Eu acho que eu nunca morei em casa, gente, talvez seja por isso. Mas também eu acho que casa dá muito mais trabalho do que apartamento, né? Porque casa geralmente costuma ser maior do que apartamento, tem quintal, que você tem que sempre ficar dando manutenção, né? Então não sei, assim, o desejo do meu coração era criar meus filhos no quintal e não no condomínio, entendeu? Mas, enfim, o nosso próximo sonho é conquistar a nossa casa própria. A Amanda Gonçalves.Santos, um beijo, Amanda, perguntou: oi, linda e abençoada, eu quero saber se vocês têm preferência em relação ao sexo do próximo filho. E, assim, por uma questão de conveniência, eu preferia que fosse menina, mas só por uma questão de conveniência mesmo, assim, porque eu já tenho uma menina, eu sei mais ou menos como é lidar com uma menina, quais os cuidados eu preciso ter com ela. A gente já tem 1 zilhão de roupas aqui guardadas, 1 zilhão de sapatos, um enxoval todo, enfim, seria mais cômodo se fosse uma menina. Mas, em primeira mão, vou dar um spoiler pra vocês, a minha sogra já disse que é menino. Vocês sabem da história da minha sogra comigo em relação a Rafaela, né? Antes de eu mesma saber que estava grávida, a minha sogra comprou um monte de tic-tac de cabelo, comprou uma caderneta, aquelas capas de caderneta de vacinação, e assim, tipo, uns 5 dias antes de eu descobrir minha gravidez, ela me entregou e falou assim: parabéns, você está grávida e é uma menina, o Senhor me falou. Pois é, gente, e ela já falou que o meu próximo filho será um menino porque o Senhor a revelou. Então, assim,
eu já preciso me preparar psicologicamente, porque se for menino, acho que tudo muda, né, gente? Acho que é muito diferente, assim, a lida com menina e com menino. Eu vejo bem isso com meu sobrinho, né? Enfim. Então, assim, por comodidade eu preferi uma menina, mas parece que será um menino aí pela frente, né? Vamos esperar eu ficar grávida e descobrir. A Simone C. Gomes perguntou se quando a gente começar a tentar engravidar, se vocês vão saber se eu vou, tipo, fazer um diário de tentante ou se eu vou falar só quando eu estiver grávida e, para o meu bem, eu vou falar só quando eu estiver grávida e depois de 3 meses, tá? Porque senão eu vou ficar muito ansiosa com esse negócio, sabe? Porque acho que naturalmente você já fica, né? Então se eu ainda tiver que dividir com o mundo e todo mês eu ainda tiver que prestar contas, tipo, engravidei, não engravidei, eu não vou ter capacidade emocional pra ficar lidando com isso, não. Então eu vou contar só quando eu já estiver grávida e quando eu já estiver no 2º trimestre, tá bom? Lá quando eu completar 12 semanas. A Babi RLS perguntou se se após o meu 2º filho eu quero fazer alguma cirurgia plástica, tipo colocar silicone e tudo mais. Olha, gente, confesso pra vocês que o peito de uma pessoa que amamentou 1 ano e meio não é um peito, assim, dos mais bonitos, não. Meu peito nunca mais foi o mesmo, mas, assim, nunca mais mesmo. Muda muito quem tem filho que amamenta em livre demanda por mais de 1 ano, sabe do que eu tô falando, né? Porque o peito, ó, vira um chiclete ali, ó, minha filha, é tenso. Então, depois do 2º filho é uma coisa a se pensar. Eu posso pensar em botar um siliconezinho. Posso pensar também em operar meu nariz. Mas, até hoje, de pensar em fazer uma rinoplastia, eu já tremo nas bases. Então, não sei se a rinoplastia eu farei, não. Gente, são muitas e muitas perguntas. Eu acho que esse vídeo já tá com uns 30 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou responder todas as perguntas nesse vídeo específico, mas eu vou gravar vlog esse final de semana e ao longo do vlog eu vou respondendo outras perguntas pra vocês. Então fiquem ligadinhas nos próximos vlogs aqui do canal, porque no meio deles eu vou tirar um tempo pra responder perguntinhas pra vocês, tá bom? Só pra esse vídeo não ficar assim gigantesco, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tô muito feliz de ter voltado. Quero que vocês saibam que essa semana não teve vídeo no canal, não foi porque eu comecei a trabalhar não, tá? Foi por causa dessa situação da Rafaela, de estar bem chatinha, com a garganta bem inflamadinha, então foi por isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui pra mim e se inscreve no canal pra esse ano de 2017 a gente finalmente chegar em 100 mil inscritos aqui, tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo, tchau!